à vontade. Glorificamos o Senhor pela vida, né, irmão, dos ministros aqui dessa casa, nosso pastorzão Mauro, né, irmão, pastor Júlio, que nos fez o convite, né, irmãos, e eu tô muito alegre, irmãos, amém, por estar mais uma vez ministrando aqui nessa casa, sabendo, querido, que o poder do Senhor, né, irmão, não teve uma vez que eu estive aqui que o poder do Senhor não se manifestou. Minha irmãzinha, abre a tua mão assim, por favor, diga comigo, a minha bênção será tão grande que eu não vou nem conseguir carregar. Você pode dar um glória a Deus aí? É assim que Deus faz, irmãos, amém? Querido, quando recebi o convite, o Senhor colocou em meu coração, amém, irmãos, um texto, e é um texto bastante conhecido, e ao falar, né, irmãos, ontem na igreja que nós estaríamos ministrando aqui, aí veio a missionária Kelly, veio o presbítero Cristiano, presbítero Marcelo, e o nosso evangelista Paulo Roberto, veio me acompanhando, né, irmão, para glorificar o nome do Senhor, e ao falar com as irmãs, vai vir aí um trabalho das irmãs, não é isso? Ela, não, pastor, a gente já está comprometido de estar lá no trabalho, amém? Então, né, eu falei, então glória a Deus por isso, amém? 7 de setembro, 27, né? 27 de setembro, amém, irmãos? Abra sua Bíblia, querido, comigo, palavra do Eterno, para mim e para a sua meditação. 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, palavra do Eterno para nós nesta noite. E se puder botar ali no telão, vai ficar até melhor, que a minha Bíblia, que a letra é pequenininha, né? E aí a idade vai chegando, nós passa a não enxergar mais muito bem, amém? E aí vai ser bênção. Aí a gente acompanha a leitura ali no telão. 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, palavra do Eterno para nós nesta noite. E vamos ver, amado, o que o Senhor propôs para nós, né, irmão? Estamos aqui na segunda-feira, a segunda-feira da... Aí, irmãos, é só para quem crê, amém? Para segunda-feira se tornar uma segunda-feira de vitória, é só para quem crê, amém? Então hoje nós estamos na segunda-feira da vitória, irmãos. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Eterno. E houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Como é que era o nome dele? Só para você gravar, como é que era o nome dele? Filho de Georão, filho de Eliú, filho de Taô, filho de Zufé, Efrateu. Versículo de número 2. E este tinha 2 mulheres. Quantas mulheres? Então, já para você começar a entender, querida, a mensagem desta noite, quando esse texto vai falar que tinha 2 mulheres, nesse tempo, era permitido que isso pudesse acontecer quando a mulher não gerava. Então, quando a mulher, o camarada casava, a mulher não gerava, então ele poderia pegar uma outra mulher. Somente eu quero te falar isso, que aquilo ali, irmão, nunca deu certo. Amém ou não amém? Nunca deu certo, irmão. Amém? Então, está ali, está escrito, nós estamos lendo, mas isso nunca deu certo. Então, não é hoje que vai dar certo. Amém ou não amém? Quantos concordam comigo? Então, vamos lá. Tinha 2 mulheres. E o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo de número 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, e você diz amém. Está fraco e você diz amém. Dá para ser mais forte, com voz de profeta, e você diz amém. Então se assente, amados, para que possamos, querido e querida, entender, né, irmãos, que hoje é a segunda-feira que o Senhor, né, irmão, preparou para a minha vida e para a sua vida, para que tudo pudesse dar certo para nós. Então sabemos, querido, que estamos vivendo um tempo e uma época de guerra. Estamos passando por um período, e esse período é um período de guerra, tanto material, quanto também uma guerra espiritual. Então estamos vivendo um tempo de guerra. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo? Tempo de guerra. E por estar vivendo um tempo de guerra, logo então, quem é que não entra numa guerra e não quer sair vitorioso? Quem é que não entra numa guerra e quer sair da guerra com a bandeira da vitória na mão? Então a guerra, querido, que
acontece na nossa vida que nós não procuramos, mas a guerra que entra, ou que nós entramos, que nós mesmos procuramos. Então estamos aqui diante de um texto, e esse texto, querido, vai falar de uma mulher, e esta mulher, o nome dela é Ana, e o nome da segunda também é Penina. E falando, querido, de guerra, nós vamos falar de um campo, de um lugar, né, irmãos, aonde se trava-se uma guerra. E perceba que a casa de Ana se tornou um campo de guerra. Sabendo isso, amado, e lendo o texto, vamos entender que Ana, logo então agora, ela não queria entrar nesta guerra. Logo então, o seu esposo, Eucana, vai se casar com ela. E ao se casar, logo então, todo homem e toda mulher, a primeira coisa que pensa, se casando, logo então agora nós vamos sentar e vamos fazer um planejamento familiar. Quantos filhos nós vamos ter? E eu posso, querido, conjecturar que Penina, que melhor dizendo Ana, ela vai chamar Eucana e eles vão conversar sobre este assunto. E logo então agora, quantos filhos nós vamos ter? Quantos? E logo então também havia no coração do homem o desejo de primeira coisa era ter um filho varão. Mas o texto vai dizer que o próprio Senhor vai serrar a madre de Ana. Quem vai serrar a madre de Ana? Quem vai serrar a madre de Ana? E Ana, ela vai se casar, irmãos. Logo então, o objetivo dela era ter filhos. Mas o próprio Senhor cerrou a madre de Ana. Mas a vontade de Ana e o desejo de Ana era de ter filhos. Mas o texto vai falar para mim e para você nesta noite. É que mesmo Ana com toda a vontade, mesmo Ana querendo muito, mas a vontade do Senhor não era a mesma vontade de Ana. A vontade de Ana era uma, mas a vontade do Senhor era outra. Quem sabe, talvez, nesta noite você veio para o culto de vitória dizendo, hoje eu vou vencer, e o Senhor está dizendo para você, não. Espera aí, pastor, então o próprio Senhor está jogando contra mim? Não, meu irmão. Porque muitas das vezes nós pensamos que nós estamos perdendo, mas não estamos perdendo. É o Senhor, querido, nos dando experiência na nossa guerra. E o texto vai afirmar que Ana, ela subia todo dia de culto para a casa do Senhor. Todo culto. Ana estava lá, juntamente com a sua adversária Penina e com seu marido, adorando ao Senhor. E Ana, ela tinha tudo, meu irmão, para não querer mais adorar a Deus. Porque o texto vai dizer que o próprio Senhor fez com que Ana não gerasse. Segura a mão desse crente que está do teu lado aí, por favor. Segure a mão dele, segure a mão dela aí, diga para ele, diga para ela aí. Isso não, cata a mão de alguém aí, irmão, cata a mão de alguém. Diga para ele, diga para ela, se você ainda não está gerando. Não, está fraco, irmão, está fraco, não, está fraco. Tem muita gente para pouco barulho, irmão. Tem muita gente para pouco barulho. Cata a mão de alguém, diga para ele, se você ainda não gerou. Agora vieram para o culto, aí ó, agora chegaram, irmão, amém? Agora chegaram. Se você ainda não gerou, diga para ele, pode esperar, que tu vai gerar. E quando tu começar a gerar, se prepara, meu irmão, que o lugar vai ficar pequeno. Quando você começar a gerar, o lugar vai ficar pequeno. E Ana, logo então agora, irmãos, escuta isso. Ela vai passar um tempo, um período de escassez na sua vida. Mas mesmo passando por esse tempo de escassez ou de humilhação, porque o texto diz que Ana, ela era humilhada pela sua adversária, Penina. Ela passava por humilhação todos os dias. Agora você
Todo dia Ana querendo segurar um filho na mão e a sua adversária Penina sacudindo aquela penca de filho dizendo: eu tenho e você não tem. Quem sabe talvez você olha para alguém que está do teu lado. Quem sabe talvez você olha para um vizinho teu e você diz: mas como é que ele ou ela está prosperando tanto e eu não? É o Senhor dizendo para você: espera. É o Senhor dizendo para você: acalma o teu coração. É o Senhor dizendo para você: o que eu tenho preparado para a sua vida é maior do que o que você imagina. O que eu tenho preparado para você é maior, querido, do que aquilo que você quer, assim diz o Senhor para a sua vida. Mas escuta isso, amado. O mal de nós é que sempre colocamos a nossa necessidade acima dos propósitos. O mal de nós é que colocamos a nossa necessidade acima do propósito de Deus. E o Senhor, Ele tem um propósito, irmãos, até no teu sofrimento. O Senhor tem um propósito até no dia em que você está deixando as lágrimas cair dos seus olhos. O Senhor tem um propósito quando você se derrama na presença dEle. Ele tem um propósito ainda maior. Mas a palavra do Eterno diz, irmãos, que esta mulher, Ana, ela queria tanto ter um filho, sabe? Que ela ia todo culto, Ana estava lá, de ano em ano, Ana estava lá, ela não perdia culto, ela não deixava de cultuar o Senhor, ela não deixava de louvar ao Senhor, por causa da necessidade que ela estava passando. E Ana, logo então, agora ela vai perceber, irmãos, que a oração dela precisava ser mudada. Quem sabe talvez, querido, você também não precisa mudar a sua oração. Ana, ela ia todas as vezes para a casa do Eterno. E ela pedia ao Senhor: Senhor, dá-me um filho, 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 dá-me um filho. E o disco já estava até arranhado: dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho. E o Senhor, irmãos, tinha um propósito maior para a vida de Ana. E quando eu olho para essa igreja, eu percebo, amado, e vejo que o Senhor tem um propósito maior na vida de cada um dos irmãos aqui nesta casa. Eu vejo que cada um tem um propósito, o Senhor tem um propósito maior na vida de cada um. E Ana, ela quando começa a entender, irmãos, que ela precisava mudar o seu modo de orar. Quando Ana começou a perceber que ela precisava de parar de olhar para aquela que estava lhe perseguindo, logo então agora Ana, ela vai mudar a sua oração, ela vai se derramar tão forte aos pés do Senhor, ao ponto que daquele que estava olhando Ana, chegar próximo a ela e se ajoelhar juntamente com ela e orar com ela, ele vai dizer: ô mulher, para tu estar bêbada até uma hora dessa? Talvez esse irmão ou essa irmã que está do teu lado não consiga entender o seu sofrimento. Talvez vai ver ou vai até te achar: poxa, mas ela está louca, ele está louco, como é que pode um negócio desse? Talvez o que está próximo a você não vai entender o seu sofrimento, não vai entender como você está se derramando perante o Senhor. Como o próprio sacerdote ele poderia muito bem entender aquilo que Ana estava passando, mas ele não entendeu, e ele vai ter ela como até uma filha de Belial. Significa, ele vai ter Ana como uma filha de demônios. Mas Ana sabia muito bem o que ela estava querendo. Você sabe o que você precisa, irmãos? Você sabe nesta noite o que você precisa de fato? E quando Ana, amado, vai entender que ela tinha que mudar a sua oração, ela vai orar ao Senhor desta forma: Senhor, se tu me deres um filho varão. Ana sabia o que estava querendo. Aí tem crente, irmão, que até vem para o culto da vitória, mas não sabe qual é a vitória que quer. Mas está aqui, mas não sabe o que quer. Até vem, mas não sabe o que quer. Até vem, mas não sabe o que pedir. Até vem e fica olhando para outros lados.
Mas Ana, ela vai orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero um filho varão. Então ela sabia o que ela estava querendo. E Ana, ela vai ser específica na sua oração. O que você está precisando hoje da parte do teu Senhor, irmãos? O que você está precisando hoje da parte do teu Senhor? O que você veio buscar nesta noite do teu Senhor? Qual será, ou qual foi, ou qual tem sido a sua entrega ao Senhor? O que você tem entregado ao Senhor hoje para você receber o que você veio buscar? E Ana, ela sabia o que ela queria, irmãos. Mesmo até o seu próprio marido não entendendo. Mas ela simplesmente sabia o que ela estava querendo. E ela vai chegar para o Senhor e vai dizer: não, Senhor, eu quero é isso aqui. E quando Ana, agora então, vai receber, né, irmãos, aquilo que o Senhor tinha para dar para ela, porque o texto vai dizer isso, que o Senhor se lembrou de Ana. Diga comigo: o Senhor se lembrou de Ana. Agora, com voz de profeta e com o dedo santo, aponta para esse irmão que está do teu lado, diga para ele, diga para ela: o Senhor vai lembrar de você também. Está entendendo, irmãos? Aí o céu começa a se mover ao seu favor. O céu começa a se mover ao seu favor, irmãos. Quando você de fato sabe o que quer, e quando você tem certeza daquilo que o seu Deus pode fazer por você, aí o Senhor se lembra de Ana. Porque quem foi que cerrou a madre de Ana? Quem foi que cerrou? Foi o Senhor. O próprio Deus cerrou a madre de Ana para que ela não gerasse. Porque o Senhor sabia que se entregasse a Ana aquilo que ele estava querendo, no momento que ela estava querendo, sabe para que ia servir, irmãos? Sabe para que ia servir a bênção dela? Ia ser para isso aqui, ó. Ela ia pegar, né, o filhinho, ia lá para a sua adversária, que eu também tenho. E aí ia ficar uma picuinha aqui só dentro de casa. O negócio já estava difícil. A briga já estava feia. Agora você imagina, Penina e Ana discutindo as duas. Olha como é que Deus faz, irmãos, quando nós temos propósito para aquilo que Deus nos dá. Porém, quando Ana, ela pede o filho ao Senhor, ela fala: Senhor, eu quero um filho varão. Mas eu quero um filho varão, Senhor, não para mim ficar se apresentando a ninguém que o Senhor me deu. Oh, meu Deus. Tu está preparado, irmão, para dividir a sua bênção com o teu irmão? Tu está preparado, irmãos? Eita, meu Deus. Eu já vejo aqui crente com cara de milionário, irmãos. Ih, já vi a irmã aquela. Mas tu está preparado, irmão, para dividir a sua bênção com alguém? Você está preparado para partilhar com aquele que não tem aquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida? E o texto diz, irmãos, que Ana, ela vai dizer para o Senhor: olha, Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou entregar ele novamente a ti, Senhor. Se você pegar a palavra do Senhor, como eu fiz isso, e fui pesquisar, e fui olhar, e busquei, e não achei nada sobre os filhos de Penina. Repete comigo: a minha bênção vai ser tão grande que todos vão ficar sabendo. Que essa palavra fique gravada, amado, no teu coração. Que essa palavra que você acabou de falar agora fique gravada no seu coração. Porque o nosso Deus, amado, Ele é um Deus que cumpre e vela pela sua palavra. E quando nós também, como profetas e profetisas da casa do Senhor, nós liberamos uma palavra do coração, Jeová ouve e manda a resposta. Lembra de Elias? Senhor, não vai chover, segundo a minha palavra. Então, quando você libera uma palavra, irmãos,
O céu se move ao seu favor. E com Ana não foi diferente, irmão. Senhor, se tu me deres, Senhor, eu vou te devolver novamente Samuel agora. Ele vai se tornar um homem tão grande. E um ventre, saindo de um ventre que não gerava. Saindo de um ventre que estava cerrado. Saindo de um ventre que não prosperava. Então, quando há, querido, prosperidade do eterno, a prosperidade que o Senhor derrama sobre a vida dos seus, ela é como um copo de água, que você pega uma garrafa e vai enchendo, e ele transborda, e ele vai molhando tudo que estiver ao seu redor. Assim também a bênção do Senhor, amado, na tua vida, né, irmãos? Quando ele começa a derramar as bênçãos dele sobre a tua vida, aí a sua casa é alcançada, a sua família toda é alcançada, os seus vizinhos são alcançados, seus amigos são alcançados, seus irmãos são alcançados, porque a bênção que o Senhor derrama na vida de um é para todos. E Ana, ela entende isso, irmãos. Ela entende isso. E ela vai simplesmente, não, Senhor, ela vai me deixar esse exemplo, irmãos. De que se o Senhor me deu agora, eu vou devolver para que ele venha a ser usado. E o próprio Deus, irmãos, ele sabe muito bem a hora de te dar aquilo que você está pedindo. Se ele ainda não te deu, espera só mais um pouquinho. Se ele ainda não derramou sobre a sua vida, espera só mais um pouquinho, irmãos. Porque se o seu pedido estiver em comunhão com aquilo que Deus quer, o seu pedido tem que estar em comunhão com aquilo que Deus quer. Porque se o teu pedido não estiver em comunhão com aquilo que Deus quer, pode parar de pedir, irmão, porque ele não vai fazer. Pode parar de pedir porque ele não vai fazer. Mas se o teu pedido, irmãos, estiver de acordo com a vontade do Eterno, você pode ficar tranquilo, que aí para você vai se tornar a segunda-feira da vitória, porque você vai entrar na guerra aí vitorioso. Mas escuta o que eu vou te falar nesta noite. Ainda que a sua vitória não chegue agora, como foi dito aqui, ainda que a sua vitória não chegue hoje, meu irmão, não desista. Continue orando. A oração é a chave da sua vitória. Porque o Senhor ele pode mudar o quadro da situação e inverter a situação para que tudo venha estar de acordo com aquilo que Ele quer. Nunca coloque, irmãos, nunca coloque a sua necessidade acima do propósito de Deus. Nunca coloque a sua necessidade acima dos desígnios do Senhor. Porque fazendo assim, irmãos, tu não vai conseguir obter a vitória. Mas quando a sua vitória está de acordo com a vontade do Eterno, Satanás tem que bater em retirada. Os demônios têm que bater em retirada, irmãos. Aleluia. Porque tu vai se levantar, meu irmão, como um rolo compressor, né? Irmão, não vai ter demônio, não vai ter capeta, não vai ter macumbaria, não vai ter feitiçaria, não vai ter demônio que fica de pé diante de você. A sua vontade, o seu desejo, a sua oração, estando em comunhão com aquilo que Deus quer, Satanás ele tem que bater em retirada. E hoje eu posso ver, irmãos, hoje eu posso ver isto aqui, eu posso ver isso aqui nessa noite. Porque quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja busca, quanto mais a igreja adora, o Senhor olha dos céus e derrama a bênção sobre a sua vida. Então não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de adorar o Senhor. Faça como Ana, irmãos. Ana, né, ela ficou casada há 7 anos. 7 anos de casamento Ana teve e passou por tudo isso. E logo então, depois que o seu marido, né, veio a falecer, Ana agora ela vai se tornar uma profetisa, mas ela passou, como a irmã estava falando aqui, da prova, né, irmãos? Irmãos.
Senhor está falando aqui desde o início do culto. Aí tu sai daqui, esquece, vai pagar preço depois. Tem que guardar, irmão, tudo aquilo que está sendo falado, né? A profecia está sendo liberada desde o início do culto, irmãos. Eu estava ali só glorificando o Eterno, desde o início do culto de Jeová falando. Então não deixe, irmãos, não deixe que os seus problemas, as suas lutas, venham calar a sua boca. Não deixe, irmãos, que os problemas venham trancar a sua mente, porque tudo que o diabo quer, irmãos, é que a sua mente, quando você chega dentro da casa do Eterno, fique ligado naquilo que está acontecendo lá fora. Mas quando você entra, entrega nas mãos do Senhor, aí o Senhor, irmãos, começa a operar sinais e maravilhas. O Senhor começa a fazer os sinais acontecer no nosso meio. Mas é quando entregamos de fato nas mãos do Senhor e entendemos, precisamos entender como Deus quer que nós nos prostramos perante Ele. Então, quando nós entendemos isso, logo então agora a nossa vida, ela é abençoada. E nós entramos no culto como esse e voltamos para casa dizendo: eu venci. Eu venci, irmãos. Eu venci. Foi poucas horas aqui dentro, mas eu venci. Então creia nesta noite que o poder do Senhor há de se manifestar na sua vida, como aconteceu com Ana. O poder do Senhor vai se manifestar na sua vida, como aconteceu com ela. Ainda que você hoje não esteja gerando, mas fique tranquilo, você vai começar a gerar. E se você estava gerando, se prepare, porque o lugar onde você está gerando vai ficar pequeno para o que você vai colocar, né, irmão, diante desse mundo, para a glória e honra do nome do Senhor. E que você nessa noite, amado, fique com essa palavra gravada no teu coração e saia daqui crendo, irmãos, mas crendo mesmo, irmãos, que o poder do Senhor já se manifestou na sua vida aqui nessa noite. E adore ao Senhor com as suas palmas em nome de Jesus.